Agora, entrando na questão do sim, eu acho que é um bom debate. Primeiro, porque várias falas aqui se revezaram e nós temos que fazer justiça ao governo federal, à presidenta Dilma, que viabilizou esse programa. Ele é importante para Caxias. Primeiro, do ponto de vista do trânsito, da integração tarifária, e segundo, da própria questão da economia. Porque quando se faz uma obra de 37 milhões em Caxias do Sul, se movimenta a economia local, se gera empregos, isso é importante, isso é bem-vindo. E temos também que voltar no tempo lá atrás, quando Caxias do Sul, quando o prefeito Pepe assumiu, não tinha nem corredor de ônibus. Não havia nem corredores de ônibus demarcados na cidade. Não havia licitação. Nunca na história de Caxias tinha havido uma licitação pública. E, pelo advento da licitação feita à época, se conseguiram várias conquistas do ponto de vista de obrigar a empresa a várias responsabilidades. Inclusive, uma delas nós não podemos esquecer, e acho que é uma ação que essa casa deve fazer, de reivindicar de que os ônibus têm que ter cobrador. Nós não podemos admitir esse sucateamento, então essa é uma crítica que deve ser ponderada. Então nós temos que remontar a história e entender que lá atrás foi feito todo esse planejamento da integração tarifária e, infelizmente, nós tivemos um hiato chamado governo Sartori, que não viabilizou esse programa. Vereador Rodrigo, e do qual, já lhe concedo, e do qual o prefeito Alceu é avalista. E o hiato causado pelo governo Sartori, que deveria ter feito naqueles 8 anos e não fez, tinha um vice chamado Alceu Barbosa Velho. Então, se nós apontamos e dissemos que Sartori não fez, leia-se também prefeito Alceu, que demorou, mas fez. Está fazendo o programa gestado no governo da Frente Popular e viabilizado pela presidenta Dilma. E esse programa, quando a gente fala corredor da Visat, até pode parecer interessante, mas quem é transportado em cima dos corredores é a população. Imagino que muitos vereadores não andem no corredor da Visat, mas o povo mais pobre anda. Então, quando se faz essa visão, esse programa, é para articular e para priorizar o transporte coletivo urbano. Eu vou permitir a parte imediata até para a possibilidade do debate. Vereadora Ana, por gentileza, em sua parte, vereadora Denise, depois vereador Eloy, e sempre que possível, para todos. Olha, independente de ter sido planejado lá em 2003, 2004, feito a pesquisa, enfim, ele é extremamente atual, ele não está defasado. Essa integração que a gente quer do transporte coletivo nessa cidade, com o crescimento que ela tem, ele só vem a melhorar a questão do transporte público. Então, a gente vê com bons olhos que se começou uma primeira integração. É correto que está previsto no projeto 12 estações, né? E, obviamente, que quando elas estiverem todas concluídas, isso vai melhorar ainda mais. Num primeiro momento, vai ter chiadeira, a gente sabia disso, né? Eu concordo com essa avaliação, assim, porque no nosso projeto até tenho que ver melhor com o Marchiori, mas não estava prevista essa segunda faixa de ônibus, não estava, e, portanto, assim, de fato, isso é um complicante, que eu acho que a Secretaria de Transporte já está avaliando, já está vendo, de mudar isso aí para não ficar 2 faixas, né, com 22 ônibus que tem hoje de integração, e a maioria da população em horários de pico, enfim, né, que vai ser aquele congestionamento. Então, tem que ter ajustes, óbvio que tem. Agora, a implantação, eu acho assim, que é extremamente salutar, e quero também reforçar que, na época, nós fizemos licitação, podia ter 10, 20 empresas, podia ter consórcio de empresas, e, infelizmente, teve uma única empresa que se habilitou, que foi a Visat. E por que se prorrogou? Porque o contrato previa que podia ter prorrogação. Faz parte da licitação isso. Agora, a gente garantiu uma série de conquistas, o senhor mesmo lembra, né? A questão do transporte de deficientes, a gente conseguiu fazer o porta a porta, aquele percentagem de recurso para investir nas paradas, enfim, nós fizemos um monte de benefícios com a licitação. Passe livre. Exatamente, nos domingos, né? Obrigada, vereadora. Vereadora Denise. Não, vereador Beltrão, apenas para também falar um pouco sobre a questão do sim. Acho que é importante dizer que a gente teve em 2013 aquelas manifestações nas ruas, né, que pediam melhorias no transporte coletivo, transporte público. Né? A grande reclamação no Brasil todo era de que o transporte estava muito caro e não chegava no horário, não tinha qualidade.
E nesse sentido que o governo federal fez o PAC da mobilidade e que veio recurso, então, para a Prefeitura de Caxias para desenvolver um projeto que já estava sendo gestado há muito tempo, e que não tinha recurso para ser implementado. Bom, foi implementado, parte de todo o projeto, uma parte ainda pequena, mas eu tenho conversado com várias pessoas nos bairros e as pessoas, as que pegam ônibus e que pegam essas linhas, elas têm reconhecido de que está sendo mais rápido. Isso não tem como negar. Isso a gente precisa reconhecer. Isso eu tenho ido nos bairros e tenho ouvido as pessoas falando sobre isso. Bom, que para 2 quadras para lá, agora para na Pinheiro, mas mesmo assim não se espera tanto ônibus como se esperava antes. Antes das obras do SIM, vamos lembrar da Sinimbu, antes das obras do SIM. Quantas pistas tinha de carro? Eram 2. Uma era de estacionamento. Então, a gente tinha uma de ônibus. Então, o estacionamento tinha carro que ficava parado lá. Bom, é mais democrático tirar esses estacionamentos e colocar para o transporte coletivo, que dava, talvez, em uma vaga de carro, 2, 3 vagas de carro, tu vai ter um ônibus. Quantas pessoas vão utilizar essa via? Então, tirar de estacionamento e passar para um transporte coletivo é mais democrático. E quando tu tenta priorizar o transporte coletivo, faz parte, sim, de destinar mais formas de acelerar o transporte coletivo. Bom, a grande reclamação é a pista azul. A pista azul, acredito que vai ter ajustes, isso, pessoal, inclusive a Prefeitura tem escutado algumas sugestões nesse sentido, porque, afinal de contas, com a redução de ônibus que passa no centro, realmente a pista azul, muitos horários, acaba ficando vazia e acaba... Eu acho que tem formas de mediar os interesses tanto do carro quanto do transporte coletivo. Mas eu acho que esse momento é um momento de ajustes. Então, a gente está observando, estamos aí observando e também tendo a sensibilidade de ouvir todos os lados, sempre também priorizando o transporte coletivo, que é a nossa função. Apenas registrar, desculpa estender o tempo, mas dizer que o transporte coletivo e o projeto do SIM, ele também tinha a implementação de ter intermodais, inclusive com ciclovias. Então, a gente também fica na expectativa aí de que a bicicleta também tenha espaço nesse projeto que a gente ainda não viu aonde vai ter as conexões. Então, só esses registros. Obrigada. Peço desculpa, faria questão de passar os apartes, mas o tempo acabou. Então, deixar claro que as críticas ou as propostas, acho que melhor, as sugestões para aprimorar o SIM são bem-vindas e é legítimo. Inclusive, pleitear, se for o caso, a segunda pista de ônibus para os carros. O que nós não podemos é, por conta da guerra política, por conta da eleição, destruir um programa que foi concebido de uma forma coletiva e que perpassou várias gestões e que, graças ao governo federal e à presidenta Dilma, foi viabilizado a Caxias.